Olá, meus amados e queridos aí do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Obrigado você que já se inscreveu, que clicou no gostei e ativou aí o sininho das notificações, né? Hoje eu quero falar aqui um pouco sobre essas igrejas que nascem de interpretações mal feitas da Bíblia, né? Então a Bíblia a gente sabe que ela foi escrita em grego, Novo Testamento, né? E o Antigo Testamento em hebraico e aramaico. Agora, na tradução, às vezes os exegetas, eles não encontram palavras, às vezes, que expresse aquele real significado. E daí é onde surgem as heresias, por uma interpretação que não vai a consultar o Novo Testamento no original, né? Então eu tenho aqui uma passagem da Bíblia que está em 1 João 5, versículo 18, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então tem esse texto aqui dizendo: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, aí algumas religiões criaram aí a doutrina de que o cristão não peca, né? Nesse mesmo livro, nós vamos ver outra passagem. Ali foi 1 João 5,18. Agora vamos para 1 João 3, do 8 até o 9, o 8 e o 9. Quem comete pecado é do diabo. 1 João 3, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então a pessoa pegou esse texto aqui e criou uma nova religião, dizendo que os cristãos, agora que são cristãos, não pecam. Que é chamada uma interpretação com textos isolados, né? Você pegou um texto fora do contexto, mas no mesmo livro eu vou trazer para você uma passagem que diz assim, ó, meus filhinhos, essas coisas vos escrevi, 1 João 2. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo todo. Mais na frente, ele vai dizer o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados nos purificar de toda injustiça. Aí, no 1 João 1, no versículo 10, diz: se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, no mesmo livro, você vai encontrar: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Você vai ver o apóstolo João, no mesmo livro, dizendo, no capítulo 1, no versículo 8, que ele diz: olha, se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, uma determinada igreja pegou esse texto, um determinado irmão criou uma religião aí, que diz que o cristão, depois que se batiza e que passa a andar na luz, não peca. Mas o apóstolo João vai dizer aqui, em 1 João, capítulo 1, o versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, nós somos pecadores. A doutrina do pecado é essa, que Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe, né? Desde o ventre da minha mãe eu nasci em pecado, diz a palavra. O pecado, ele passou de Adão para a humanidade. Então, assim como entrou o pecado no mundo, por um único homem, o perdão e a justiça veio através de Jesus Cristo e a vida eterna.
Então, essa pessoa que criou essa igreja, que diz que os irmãos que estão em Cristo não pecam, estão enganados, estão se enganando. Porque diz, se dissermos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Aí no 9 vai dizer, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, quer dizer, se a gente disser que não peca, a gente está dizendo que Deus é mentiroso. Então eu queria compartilhar com vocês essa passagem e dizer para esses irmãos que procure ler o livro. Quando você não entender o texto, aquele versículo, você leia o capítulo inteiro e tente aplicar ele ao contexto. Se você não entendeu ainda o capítulo inteiro, volte e leia o livro inteiro, porque aí você vai ter um entendimento maior a respeito daquele texto. Então, deixo aqui esse vídeo para vocês. Hoje, mais um vídeo aqui no nosso canal. E leia o livro de 1 João, ele fala que Deus é amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então eu queria dizer para vocês e para os irmãos que criam denominações que leiam a Bíblia, tenham cuidado, porque para a pessoa cair nas heresias, no campo das heresias, é muito fácil. É só você pegar um versículo fora de contexto e aplicar no cotidiano, criar uma doutrina, e aí você já vai ter criado uma heresia. Mas isso não é certo. A própria Bíblia, ela recomenda a não ter heresia. Então você tem que ler a Bíblia e interpretar direitinho, tá bom? Forte abraço, obrigado por você que esteve aqui comigo no vídeo até agora. Espero que todos tenham entendido. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém. Tchau.